tornaram os meninos fracos, inferiores e tímidos? Excelente pergunta, porque eu fui para a China muito nova, com influenciadores muito afeminados e porque das duas uma. Ou fica parado lá em Curitiba, vai casar por amor, vai viver de quê? E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China e hoje moro no Brasil. Trabalho como professora e tradutora de chinês e nesse canal eu falo sobre a China, sobre a língua chinesa, sobre a cultura. Tenho esse quadro aqui, Karina Responde, onde eu respondo perguntas que vocês me enviaram, seja nos comentários dos vídeos, seja lá no Instagram, que aliás é Dominando o Mandarim. E eu sei que esse é um dos quadros que vocês mais gostam e também é um dos que eu mais gosto. Então, sem mais delongas, vamos começar. Dessa vez eu recebi, eu não contei, umas 10 perguntas. Então vamos começar pela primeira. Quem viu a primeira foi o Edmar. Gostaria de saber como os canhotos são vistos pelos chineses. É algo bom ou ruim ser canhoto na China? Por muito tempo eu nunca tinha prestado atenção se meus amigos, se meus colegas eram canhotos ou destros, até que um dia alguém me fez essa pergunta e eu comecei a reparar. E eu também comecei a ouvir histórias de chineses que diziam que quando eram crianças, primeira vez que eles pegaram um lápis ou foram chutar uma bola, eles fizeram com a mão esquerda ou com o pé esquerdo. E o pai ou a mãe foram lá, brigaram e obrigaram ele a escrever só com a mão direita. Às vezes tinha história de amarrar a mão esquerda, de bater na criança quando ela usava a mão esquerda. Então foi aí que eu fui percebendo que todo mundo era destro, mas não porque nasceu destro, sim porque foi treinado a escrever com a mão direita. Eu tive uma professora que contava essa história, que quando ela era criancinha, ela começou a fazer tudo com o lado esquerdo, a mãe brigava tanto com ela e obrigava ela a usar o lado direito para ela ficar como todo mundo e porque era o que era considerado normal. Então, os chineses, eles têm um pouco de preconceito, talvez nesse caso não chega a ser preconceito, mas eles não veem de forma tão boa aquela pessoa que tem algo diferente. Eu acho que a palavra seria padronizar, padrão. Qual é o padrão? Escrever com a mão direita, então eu vou querer que meu filho escreva com a mão direita. Que coisa feia é essa de escrever com a mão esquerda? Então, eles acabam treinando todas as criancinhas e acaba que todo mundo é destro. A próxima pergunta, quem mandou foi Volkswagen Scarabajo 6772. Mulher chinesa é muito materialista, diz que só casa se homem tem casa, carro e bom salário. Sim, isso é verdade. Muitas dizem que só casam se o homem tiver casa, carro e um bom salário. Isso se tornou um peso muito grande aos homens e o homem agora ele se sente na obrigação de correr atrás de todas essas coisas, muitas vezes quitar todas essas coisas antes de sentir apto ou pronto para ir atrás de uma mulher. Então essa responsabilidade de ter casa, ter carro, ter um bom salário, ela começa desde muito cedo. Então os meninos na faculdade ou no ensino médio já estão pensando nessas coisas. E as meninas sempre deixam claro que elas só vão aceitar casar com um homem que tem carro, casa e um bom salário. Isso não é tabu, isso não é segredo, isso não é nada. Isso faz parte de como eles vivem, do que eles acreditam e realmente para a maioria das mulheres vale mais o que elas conseguem apalpar do que um sonho, do que uma perspectiva, de uma ideia de vamos construir um futuro juntos. Não, elas querem casar com estabilidade, porque para os chineses estabilidade é muito importante. E eu já vi muita gente dizendo que vai casar por amor, vai viver de quê? O importante é a estabilidade, a segurança. Então é nisso que elas acreditam. Os homens tentam conquistar essas coisas logo para poderem casar com mulheres que estão atrás dessas coisas, que eu posso dizer que são a maioria. Mas isso também tem a ver com o fato de que na China tem muito mais homem do que mulher. Então elas podem escolher, se aquele carinha ali que está interessado nelas não tem nada, tem mais uma fila de homem atrás delas, porque é mais fácil eles ficarem solteiros do que elas. Ai, gente, eu esqueci. Eu tinha que ter pedido para vocês se inscreverem aqui no canal. Então, se você ainda não estiver inscrito, ou se for sua primeira vez, ou se você já assistiu alguns vídeos e ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? É só apertar o botão aqui embaixo e eu vou ficar muito agradecida e muito feliz com essa inscrição sua.
Então vamos continuar aqui nas perguntas e respostas. Próxima pergunta é do McLaurin. O que a pessoa tem que prestar mais atenção quando começa a aprender mandarim? Minha resposta sempre vai ser a mesma. Os tons. Os tons, gente. Eu não vou nem me esticar muito por aqui, que tem muitos vídeos que eu falo sobre a importância dos tons. E isso faz toda a diferença. Já ouvi absurdos de professores falando que nem os próprios chineses dominam, então para que a gente precisa dominar? Os chineses dominam sim, e a gente precisa dominar para a gente não acabar confundindo o jiudian, que é hotel, com jiudian, que é 9 horas. E você pode achar besteira, pode achar assim, não, lá vem a Karina com esse papo de tons de novo. Não sou eu que estou dizendo. São só 1,5 bilhões de chineses que não vão conseguir te entender direito se você trocar os tons. Então eu acho que esse é o ponto mais importante. Mesmo que você tenha que passar mais tempo estudando os tons até acertar, vale a pena, porque isso vai te diferenciar de qualquer outro brasileiro estrangeiro. 所以说声调不能搞错. Próxima pergunta. Quem mandou a próxima foi o Nadson. O que acha que ficou faltando você fazer na China? Excelente pergunta, porque eu fui para a China muito nova, mas eu também saí de lá muito jovem. Eu saí de lá com 18 anos, voltei para lá uma vez desde então. E eu sinto que faltaram oportunidades para eu explorar mais a China, conhecer mais, viajar mais e até mesmo conhecer os países do Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã, Mianmar. Então eu acho que faltou um pouco de tempo, oportunidade, principalmente dinheiro, para eu poder viajar um pouco mais e não ficar só naquelas cidades onde eu morava ou viajar a trabalho. Queria poder ter conhecido mais da região como um todo. Essa é uma das coisas que eu sinto que faltou e que eu gostaria de ter feito. Mas eram outros tempos, era outra situação financeira que eu tinha. Eu era só uma estudante, não ganhava praticamente nada, então não deu. Quem sabe um dia. A próxima pergunta é do Rafael. Como é a vida de um indiano canhoto? Deixa eu contextualizar. Tem um vídeo que eu fiz, que é o vídeo que mais bombou aqui no canal, com mais de 300 mil visualizações. E tem uma parte que eu falo sobre como os indianos se limpam depois de usar banheiro. E aí eles usam a mão direita para comer, a mão esquerda para limpar. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima. E aí muita gente, mas foram dezenas de pessoas que vieram com a mesma pergunta. E se o indiano for canhoto? Ou se ele não tiver o braço direito? Ou se ele não tiver o braço esquerdo? Como é que fica? Para falar a verdade, eu nunca tive essa curiosidade. Mais uma vez eu estava na presença de alguns indianos e uma outra brasileira teve essa curiosidade e perguntou direto para eles: e se for canhoto, como é que faz? E aí ela explicou que eles pedem licença, pedem um excuse me ou equivalente na língua deles, aí esticam a mão esquerda para cumprimentar, comem com a mão esquerda e todo mundo já entendeu que aquela pessoa é canhota e que ela faz o contrário da maioria, então não é um problema tão grande. Agora, quanto não ter um braço, quando a gente vê uma pessoa de cadeira de rodas ou sem um membro, a gente não fica pensando, como é que essa pessoa faz as coisas no dia a dia? A gente sabe que ela tem limitações, que a situação dela é completamente diferente, a gente não fica imaginando os detalhes da vida dessa pessoa. Então, acho que com o indiano é a mesma coisa. Se ele não tiver um braço, tudo na casa dele vai ser adaptado para ele. E eu acho que é isso, né? Ele tenta viver a vida dele da forma mais confortável possível. Se você ainda não entendeu do que eu tô falando, dá uma olhadinha no vídeo que eu expliquei, aí você vai entender melhor do que se trata. Mas então vamos à próxima pergunta. Quem mandou foi a Adriele. Consigo sobreviver na China sendo vegetariana? Sim, consegue sim, com certeza. E eu digo ainda que não é mais difícil ser vegetariana na China do que no Brasil. Porque o budismo na China, muitos budistas pregam o vegetarianismo e muitos deles são vegetarianos, então você vai encontrar muitos pratos com opções vegetarianas, você vai encontrar restaurantes vegetarianos, então não se preocupa. E os chineses, eles costumam respeitar isso, porque muitos chineses são budistas, muitos budistas são vegetarianos, e eles têm muitos pratos, muitos ingredientes vegetarianos que eles comem muito mais na China do que eu vejo comerem no Brasil, pratos de cogumelos, de tofu. Então dá sim para sobreviver, até viver na China sendo vegetariano. Então vamos para a próxima pergunta, da Chinazimaika, e ela pergunta: quais suas lojas favoritas no AliExpress?
Pra falar a verdade, eu não tenho lojas favoritas no AliExpress. Eu praticamente não compro mais. Eu acho que a última vez que eu comprei alguma coisa no AliExpress já faz uns 3 anos, porque das duas, uma. Ou fica parado lá em Curitiba por 1 mês, 2 meses, ou o produto é taxado. E como o que eu compro sempre é muito baratinho, então já teve vez de eu comprar produto de R$20 e ser taxado em R$30 e ainda ter que passar 2 horas na fila do correio para pagar e retirar o produto. Então eu vi que não vale a pena e parei de comprar as coisas no AliExpress porque eu tinha que me programar. O que eu vou precisar daqui a 4 meses? Gente, eu não sei nem o que eu vou comer semana que vem. Então eu prefiro comprar no Brasil mesmo sendo mais caro, mas o risco é bem menor. Próxima pergunta é do Marcos Bet. Tem alguns jornais aqui no Brasil dizendo que o PCC, Partido Comunista Chinês, criou um programa aí na China para restaurar a masculinidade. Essa notícia procede? Procede. De uns tempos para cá, as autoridades, os pais, eles começaram a perceber que os meninos estavam sendo influenciados por mídias, por artistas, por cultura pop, de uma forma que estava afeminando eles. Então eles começaram uma campanha, eles começaram a se incomodar com isso. Inclusive, teve um programa de televisão super famoso que convidou os atores do Jardim de Meteoro. E são atores jovenzinhos, bonitinhos, branquinhos, com cabelo em dia, com a pele melhor do que a nossa. E eles chamam esses rapazes de xiaoxianrou, que é carne fresca. Então, são esses menininhos do K-pop, branquinhos, que usam as roupas mais modernas, umas coisas mais alternativas. E depois que esse programa foi ao ar, o canal de televisão recebeu milhares de ligações de reclamações de pais por estarem influenciando negativamente os filhos deles com influenciadores muito afeminados e que fazia com que os filhos desses pais quisessem ser do mesmo jeito e estava tirando a masculinidade desses meninos. Também o governo, as autoridades perceberam esse fenômeno. Segundo o The New York Times, o Ministério da Educação planeja intensificar as aulas de ginástica e educação física depois que uma importante autoridade diz que as professoras e a cultura pop tornaram os meninos fracos, inferiores e tímidos. E com isso eles ganharam o apoio de muitas pessoas no Weibo. Para quem não sabe, o Weibo é uma das maiores redes sociais da China, como se fosse o Twitter. E um usuário escreveu: é difícil imaginar que os meninos tão afeminados possam defender seu país quando uma invasão externa se aproximar. Mas outros viram evidências de discriminação sexual e perpetuação de estereótipos de gênero. Então isso sim deu maior bafafá, mas é verdade. Eles querem, através de programas de educação física, de atividades extracurriculares, colocar os meninos para fazer mais exercício, para correr, para participar de acampamentos de verão, onde eles têm um treinamento intensivo militarizado para tentar, entre aspas, corrigir esse grande problema que muitos estão identificando. Mas é preciso entender que a China, ela tem uma cultura muito tradicional. Tudo que aqui no Ocidente já está normalizado, lá demora muito tempo para isso acontecer. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos então à próxima pergunta. A próxima pergunta é da Emanuela. O que foi mais difícil na China para você e sua família? Eu posso dizer por mim, eu acho que para mim o que foi mais difícil foi estar longe da família, dos meus avós, dos meus primos. Sentir às vezes que eu não sabia o que estava acontecendo no Brasil, em todos os sentidos, com a minha família. Pensar que meus avós poderiam falecer da noite para o dia e eu não estaria aqui para despedir, ou que não importasse o quanto eu investisse de tempo, de carinho pela China, um dia eu ia sair de lá e era como se não adiantasse eu fincar raízes. Eu sentia falta disso, de fincar raízes. Então é por isso que eu digo hoje que eu acredito que eu vou ficar no Brasil mesmo, não vou me mudar para lugar nenhum. Essa pergunta muita gente me faz, para onde que eu gostaria de ir, para qual outro país. Eu prefiro ficar no Brasil mesmo, porque durante minha vida inteira eu tive essa sensação de não posso fincar raízes, em pensar que eu não poderia comprar, até em coisas pequenas mesmo, quando eu tava lá na China, e pensar que eu não poderia comprar nada grande, porque não caberia na mala para eu levar para a próxima cidade ou trazer de volta para o Brasil. Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos então para a última pergunta, que eu achei super interessante, do Túlio Veras, e ele pergunta: gostaria de fazer essa pergunta para o Karina Responde. Aqui está.
Na China, fazem poesias que rimam ou terminações com o mesmo tom. Creio que deve ser bem interessante sobre a poesia chinesa, as técnicas e particularidades que existem apenas no chinês. Na escola, a gente aprendia basicamente 2 tipos de poesia. São os 2 tipos mais populares, digamos assim. Aquelas mais comuns que todo mundo conhece. Basicamente, essas poesias têm 4 linhas cada uma e ou ela tinha 5 caracteres em cada linha ou ela tinha 7 caracteres em cada linha. Confesso que eu tinha muita dificuldade de memorizar as poesias, mas o que eu posso te dizer? Vamos pegar, por exemplo, uma das poesias mais famosas da China, que se chama Jin Ye Si. E ela fala sobre um cara que está longe da sua cidade natal, ele olha para a lua e sente saudade da terra dele. 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。Então a gente pode perceber que o último caractere da primeira e da segunda linha, eles se parecem. O primeiro é guang, o segundo é shuang, os 2 no mesmo tom, terminando numa final igual. Mas isso não é regra. Veja outra poesia, que se chama Chun Xiao. Chun mian bu jue xiao, chu chu wen ti niao, ye lai feng yu sheng, hua luo zhi duo shao. Aqui, o último caractere da primeira linha é xiao e o último caractere da segunda linha é niao. Sim, aqui a gente tem o mesmo tom e a mesma final. Só que, de novo, isso não é uma regra, é mais uma coincidência. Eu acho que quando o autor consegue colocar essas rimas dentro da poesia, sempre é uma coisa positiva. Mas tem muitas poesias também que não tem muito nexo, às vezes até tem o segundo caractere da primeira linha com o segundo caractere da segunda linha, eles formam uma palavra ou eles formam uma ideia. Então os autores, os poetas, eles sempre tentam colocar alguma coisinha, às vezes uma brincadeirinha que nem sempre todo mundo percebe, ou que traz esse gostinho a mais, esse gostinho de rima, de canção, algo que chame a atenção, mas de novo, não é regra. A poesia boa é aquela poesia que toca o coração, que te faz pensar, que te coloca na mente do poeta e que faz você imaginar e sentir aquilo que o poeta estava sentindo quando ele escreveu. Então é isso, espero que eu tenha tirado a dúvida de todos vocês e já sabe, se tiver alguma pergunta pode deixar aqui nos comentários, pode mandar lá no Instagram. E ficamos assim. Até a próxima. 再见!